Meu nome é Rafael e em 1998 eu era um estagiário de jornalismo na Folha de São Paulo, com 23 anos e uma ambição que superava meu bom senso. Sonhava com uma matéria que me colocasse no mapa, algo que fizesse meu nome circular entre os editores. Quando meu chefe, um sujeito cínico chamado Mauro, jogou na minha mesa a chance de visitar o Carandiru para um artigo sobre as condições do presídio, agarrei a oportunidade sem pensar duas vezes. É só entrar, tirar umas fotos, conversar com os guardas e sair, ele disse, com um sorriso que não escondia o quanto ele odiava mandar jovens como eu para lugares assim. Peguei um caderno, uma caneta, uma câmera Polaroid velha e um gravador cassete e parti para o que achava ser uma aventura de um dia. Mal sabia que o Carandiru me marcaria de uma forma que nenhuma matéria poderia apagar. O Carandiru, ou Casa de Detenção de São Paulo, era uma lenda viva, ou melhor, moribunda. Construído nos anos 1920, o presídio era um monstro de concreto que engolia mais de 8.000 presos, apesar de projetado para 3.250. Eu tinha lido Estação Carandiru do Drauzio Varela, que trabalhava lá como médico voluntário e sabia das histórias. Celas minúsculas com até 16 homens, doenças infecciosas correndo soltas, facções mandando mais que os guardas. Mas nada me preparou para a realidade. O cheiro de suor, urina e mofo me acertou como um soco assim que passei pelo portão principal. O ar era tão denso que parecia grudar na pele, e o barulho, gritos, risadas, portas de ferro batendo, era uma cacofonia que não dava trégua. Fui recebido por um guarda chamado Seu Jorge, um homem magro com olhos fundos que pareciam carregar o peso de anos naquele lugar. Ele me guiou por corredores estreitos, onde as paredes de concreto estavam rachadas e manchadas de algo que eu preferia não identificar. "Você quer ver o amarelão, né?" Ele perguntou com um tom que misturava tédio e cautela. Eu tinha ouvido falar do amarelão, a ala de isolamento onde jogavam presos com ameaças de morte ou que precisavam ser separados do resto. Era um lugar que até os guardas evitavam, descrito como um forno onde o calor e o cheiro podiam embaçar as lentes de uma câmera. Assenti, tentando parecer confiante, mas algo na voz de Seu Jorge me fez engolir em seco. O amarelão ficava no fundo do pavilhão 8, um labirinto de celas escuras e corredores claustrofóbicos. Quando chegamos, o calor era insuportável, como se o próprio ar estivesse cozinhando. As paredes eram de um amarelo encardido, manchadas de umidade e sujeira, e as celas, pequenas como armários, tinham portas de ferro enferrujadas com grades minúsculas. O silêncio ali era diferente, mais pesado, quebrado apenas por tosses abafadas e o zumbido de moscas. Comecei a anotar. Amarelão, ala de isolamento, condições desumanas, calor sufocante. Mas enquanto escrevia, ouvi algo que não estava no roteiro. Um murmúrio baixo, como vozes falando ao mesmo tempo, mas tão abafadas que pareciam vir de dentro das paredes. "Você ouviu isso?" Perguntei a Seu Jorge, que estava parado a poucos metros olhando para o chão. Ele levantou os olhos hesitante. "É só o eco, moleque. Esse lugar engana." Mas o tom dele não era convincente. Peguei a Polaroid e tirei algumas fotos das celas, do corredor, das paredes. As imagens começaram a surgir e meu estômago revirou. Em cada foto havia vultos, formas indistintas, como silhuetas humanas, amontoadas nos cantos das celas onde eu não tinha visto ninguém. Em uma delas, parecia haver olhos brancos brilhando como lanternas na escuridão. "Que merda é essa?" murmurei, mostrando as fotos para Seu Jorge. Ele olhou por um segundo e desviou o olhar. "Não olha muito para isso. Vamos embora." Saímos do amarelão rápido, mas o peso daquele lugar ficou comigo. De volta ao jornal, tentei organizar minhas anotações, mas minha cabeça estava em outro lugar.
As fotos da Polaroid estavam na minha bolsa e eu não conseguia parar de pensar nos vultos. À noite, no meu apartamento em Pinheiros, os murmúrios voltaram. Não eram imaginações, eram vozes, várias delas, falando em um tom baixo e indistinto, como se estivessem dentro das paredes do meu quarto. Peguei as fotos e as espalhei na mesa. Os vultos estavam mais nítidos agora, e em uma das imagens pareciam mais próximos, como se tivessem saído das celas e estivessem no corredor. Meu coração disparou. Joguei as fotos na gaveta e tranquei, mas os murmúrios não pararam. Na manhã seguinte, voltei ao Carandiru. Precisava de respostas. Disse a mim mesmo que era para a matéria, mas no fundo eu sabia que era medo. Medo de que algo tivesse me seguido. Encontrei seu Jorge no mesmo portão, e ele parecia ainda mais cansado. "Você voltou por quê, moleque?" perguntou, como se já soubesse. Contei sobre os murmúrios, as fotos, os vultos. Ele suspirou e me levou de volta ao Amarelão, mas dessa vez a ala estava vazia. "Transferiram os presos ontem", ele disse, mas sua voz tremia. No chão de uma cela, encontrei uma das minhas Polaroids, uma que eu não lembrava de ter deixado lá. Nela, os vultos formavam um círculo, e no centro estava minha própria imagem, com olhos brancos como os deles. Corri para fora, sem dizer uma palavra. De volta ao apartamento, tentei escrever a matéria, mas as palavras não vinham. As vozes continuavam, agora mais claras, como se sussurrassem meu nome. Às vezes, ouvia frases fragmentadas. "Você viu. Você sabe." Tentei gravar com o cassete, mas o aparelho só captava estática. Quando chequei as fotos novamente, os vultos estavam em todas elas, mesmo nas que tirei fora do Amarelão. Em uma, minha sombra parecia diferente, com olhos brilhando onde não deveria haver olhos. Joguei a Polaroid fora, mas não adiantou. Os murmúrios me seguiam. No banho, no ônibus, no silêncio da noite. Anos depois, o Carandiru foi demolido em 2002. Pensei que isso traria alívio, mas estava errado. As vozes nunca pararam. Às vezes, vejo reflexos estranhos nos espelhos, como se aqueles olhos brancos ainda me observassem. Tentei contar a história para amigos, mas ninguém acredita. Como explicar que o Amarelão não era só uma ala de isolamento, mas um lugar onde os mortos nunca saíram? O Carandiru pode estar em ruínas, mas suas sombras ainda vivem. E eu sei, no fundo da alma, que elas me escolheram. Meu nome é Jorge, e em 1992 eu era guarda penitenciário no Carandiru, um lugar que não era só um presídio, mas um inferno de concreto, onde a vida valia menos que uma faca improvisada. Tinha 32 anos, uma esposa grávida e um emprego que pagava mal, mas que eu precisava para sobreviver. Trabalhar no Carandiru era como caminhar na beira de um abismo. Você sabia que um passo em falso podia te engolir. O presídio, construído nos anos 1920, era uma relíquia podre, com celas minúsculas, abrigando até 16 presos, paredes manchadas de mofo e um cheiro de suor, sangue e desespero que nunca saía da roupa. Eu já tinha visto de tudo ali, brigas, overdoses, mortes, mas nada me preparou para o que aconteceu no dia 2 de outubro ou para o que veio depois. Naquela manhã, o pavilhão 9 estava inquieto. O Carandiru era dividido em pavilhões, cada um com suas próprias regras, e o 9 era o pior. Era onde ficavam os presos mais perigosos, os que comandavam facções ou tinham dívidas de sangue. Eu estava no meu turno patrulhando o corredor principal quando o primeiro grito ecoou. Não era um grito qualquer, era o som de uma rebelião começando. Presos batiam nas grades, gritavam insultos e o ar ficava mais pesado a cada segundo. Meu rádio chiava com ordens confusas. Controle a situação, chamem reforços. Antes que eu percebesse, a rebelião explodiu. Celas foram abertas, presos correram pelos corredores e o caos tomou conta.
Eu me lembro de correr para o portão do pavilhão, tentando trancar as saídas, mas era tarde demais. O som de facas arranhando as paredes misturava-se com gritos e o barulho de portas de ferro sendo forçadas. Então veio o pior. A polícia militar chegou. Não era uma operação de contenção, era uma invasão. Homens armados com fuzis, escopetas e gás lacrimogênio entraram como uma tempestade, atirando sem distinguir quem era rebelde e quem estava apenas encurralado. Eu me escondi em uma sala de controle, com o coração na garganta, ouvindo os tiros, os gritos, o som de corpos caindo. Quando o silêncio voltou, horas depois, o pavilhão 9 era um matadouro. Saí da sala com as pernas trêmulas. O corredor principal estava coberto de sangue, poças vermelhas no chão, marcas de mãos nas paredes, riachos escorrendo pelas escadas. Corpos estavam empilhados nas celas, muitos em posições defensivas, como se tivessem implorado pela vida. O cheiro era insuportável, uma mistura de pólvora, carne e morte. Eu não conseguia olhar por muito tempo. Meu supervisor, um cara chamado Capitão Ramos, me mandou ajudar na contagem dos mortos. 111, ele disse com a voz fria, como se fosse só um número. Mas aqueles números tinham rostos, olhos abertos, sangue que ainda pingava. Naquela noite, voltei para casa em São Mateus, mas não dormi. Minha esposa, Ana, perguntou o que tinha acontecido, mas eu não consegui falar. Como explicar o que vi? Como contar que o sangue nas escadas parecia pulsar como se estivesse vivo? Tentei tomar banho, mas a água parecia vermelha, como se o Carandiru tivesse grudado em mim. Quando fechei os olhos, ouvi os gritos novamente, misturados com algo novo, um sussurro baixo, como vozes chamando meu nome. Jorge, Jorge. Abri os olhos, mas o quarto estava vazio. Ana dormia ao meu lado, alheia ao frio que subia pela minha espinha. Nos dias seguintes, o Carandiru tentou voltar à rotina, mas nada era igual. O pavilhão 9 foi isolado e os presos sobreviventes foram transferidos. Eu fui escalado para patrulhar o pavilhão vazio, uma tarefa que ninguém queria. Os corredores estavam limpos, mas o cheiro de sangue persistia, impregnado nas paredes. Enquanto caminhava, notei algo estranho. As escadas, que tinham sido lavadas, estavam manchadas novamente. Não era sujeira, era sangue, fresco, escorrendo degrau por degrau, como se o massacre estivesse acontecendo outra vez. Toquei a mancha com a ponta do dedo e ela se moveu, formando uma palavra: vingança. Corri para o posto de guarda, mas quando voltei com outro colega, a mancha tinha sumido. Você tá vendo coisas, Jorge? Disse o guarda rindo, mas seus olhos estavam nervosos. Naquela noite, os sussurros voltaram mais claros, como se viessem do corredor do meu apartamento. Peguei minha lanterna e revirei a casa, mas não havia nada. No trabalho, comecei a ouvir histórias dos outros guardas, luzes piscando no pavilhão 9, portas batendo sozinhas, vultos nas celas vazias. Um preso transferido jurou que viu mãos sangrentas batendo nas grades à noite. Eu queria acreditar que era só paranoia, mas o sangue nas escadas aparecia toda vez que eu patrulhava sozinho. Uma semana depois, decidi investigar. Levei uma câmera descartável, daquelas baratas, para registrar qualquer coisa estranha. No pavilhão 9, o silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração. Tirei fotos das escadas, das celas, do corredor. Quando revelei as imagens, meu estômago revirou. Em cada foto havia vultos, silhuetas indistintas, com olhos brancos amontoadas nas celas onde os presos tinham morrido. Em uma delas, o sangue nas escadas formava rostos, dezenas deles com expressões de ódio. Joguei as fotos fora, mas o peso no peito não saía. Os sussurros começaram a me seguir fora do Carandiru, no ônibus, no mercado, até na igreja onde Ana me arrastava aos domingos. Eram vozes, várias delas, falando ao mesmo tempo: você viu, você não fez nada.
Tentei contar a Ana, mas ela achava que era estresse. Pede demissão, Jorge, ela dizia, mas eu não podia. Precisávamos do dinheiro e o Carandiru era o único lugar que me aceitava. Mas o presídio não era mais só um emprego, era uma corrente que me puxava para baixo. Um mês após o massacre, fui escalado para o turno da noite no pavilhão 9. O pavilhão ainda estava vazio, mas as luzes fluorescentes piscavam sem motivo, e o ar estava gelado, apesar do calor de outubro. Enquanto patrulhava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me, mas o corredor estava deserto. Então veio o som de algo pingando. No chão, uma poça de sangue se formava sem origem, espalhando-se como se tivesse vontade própria. Corri para as escadas, mas elas estavam cobertas de sangue, escorrendo como uma cachoeira. No topo, vi algo que nunca esquecerei. Vultos, dezenas deles, parados, com olhos brancos me encarando. Um sussurro ecoou, claro como o dia. Você é um de nós agora. Tropecei e caí, rolando escada abaixo. Quando acordei, estava na enfermaria do presídio com um corte na testa e hematomas por todo o corpo. O médico disse que eu tinha desmaiado, mas eu sabia que não era só isso. Os outros guardas me evitavam, como se eu estivesse marcado. Voltei ao pavilhão 9 uma última vez contra as ordens para recuperar minha lanterna. No chão, encontrei uma foto da câmera descartável, uma que eu não lembrava de ter tirado. Nela, eu estava no corredor, cercado por vultos, e meus olhos eram brancos, como os deles. Em 1993, pedi demissão. Ana e eu nos mudamos para o interior, tentando deixar o Carandiru para trás. Mas as vozes não pararam. Elas vêm à noite, chamando meu nome, misturadas com o som de pingos, sangue pingando, sempre pingando. Às vezes, vejo manchas vermelhas nas paredes da nossa casa que desaparecem quando Ana olha. Tentei contar a história para um padre, mas ele disse que algumas feridas não fecham. O Carandiru foi demolido em 2002, mas o pavilhão 9 ainda vive em mim. E eu sei, no fundo da alma, que o sangue nas escadas nunca vai secar. Meu nome é Glauco, e em 2002 eu tinha 38 anos, um passado que queria esquecer e um presente que não me deixava. Fui preso no Carandiru em 1989, aos 25, por roubo. Passei 5 anos no pavilhão 9, o coração pulsante daquele monstro de concreto, onde a vida era tão barata que um maço de cigarros valia mais que uma promessa. O Carandiru era um presídio projetado para 3.250 pessoas, mas engolia mais de 8.000 com celas minúsculas abarrotadas, doenças infecciosas correndo soltas e regras impostas por facções que faziam os guardas parecerem figurantes. Saí em 1994, jurando nunca voltar, mas o destino tem um jeito cruel de rir dos nossos planos. Em 2002, meses antes da demolição do presídio, consegui um emprego como faxineiro no mesmo lugar que tinha sido meu pesadelo. Precisava do dinheiro e achei que poderia enfrentar as lembranças. Eu estava errado. Voltar ao Carandiru foi como entrar em um túmulo que ainda respirava. O presídio estava quase vazio, com os últimos presos sendo transferidos para outras unidades. O governo tinha decidido demolir tudo e transformar o terreno em um parque, como se isso apagasse o que aconteceu ali. Eu trabalhava na equipe de limpeza, varrendo corredores, esfregando celas e jogando fora o que os presos tinham deixado. Colchões mofados, roupas rasgadas, facas improvisadas. O pavilhão 9, onde passei meus anos de cadeia, era o meu setor. Cada passo ali trazia memórias, os gritos das brigas, o cheiro de sangue, o massacre de 1992, quando a polícia matou 111 presos e deixou o chão vermelho. Eu não estava no pavilhão naquele dia, mas ouvi os tiros do pavilhão 8 e as histórias que circularam depois nunca me deixaram. Minha primeira semana foi tranquila, se é que algo no Carandiru podia ser chamado de tranquilo.
O pavilhão estava deserto, mas o ar ainda era pesado, com um cheiro de mofo e algo mais, como carne podre. As celas, agora vazias, pareciam menores do que eu lembrava, com paredes rachadas e manchas escuras que nenhum sabão tirava. Meu supervisor, um cara chamado Edson, me deu uma vassoura, um balde e uma ordem. Limpe tudo, mas não perca tempo. Esse lugar vai virar pó em breve. Ele ria, mas seus olhos evitavam as sombras nos cantos. Eu trabalhava em silêncio, tentando não pensar no passado, mas o passado não me deixava em paz. Na segunda semana, comecei a notar coisas estranhas. Enquanto varria o corredor principal do pavilhão 9, ouvi um som baixo, como alguém batendo na grade de uma cela. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O som parou, mas voltou minutos depois, mais forte, como se várias mãos batessem ao mesmo tempo. "Quem tá aí?" gritei, minha voz ecoando no vazio. Nada. Decidi verificar as celas, uma por uma. Na cela 17, onde eu tinha ficado por 2 anos, encontrei algo que fez meu estômago revirar. No chão havia marcas frescas, como arranhões, formando a palavra "fique". Eu não tinha visto aquelas marcas antes e ninguém mais estava no pavilhão. Levei o caso ao Edson, mas ele deu de ombros. "Esse lugar mexe com a cabeça, Glauco. Ignora." Mas eu não conseguia ignorar. Naquela noite em casa, no Brás, sonhei com a cela 17. No sonho, as paredes pulsavam como carne viva e as sombras se moviam, formando rostos que eu reconhecia. Presos que morreram no massacre, amigos que não saíram vivos. Acordei suando, com o som das batidas ainda ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, voltei ao trabalho com uma lanterna e uma câmera descartável que comprei numa banca. Se algo estava acontecendo, eu precisava de provas. No pavilhão 9, o ar parecia mais denso e as luzes fluorescentes piscavam sem motivo. Enquanto limpava a cela 17, ouvi as batidas novamente, agora acompanhadas por sussurros. Não eram palavras claras, mas vozes abafadas, como se viessem de dentro das paredes. Peguei a câmera e tirei fotos. Do chão, das paredes, do corredor. Quando revelei as imagens, dias depois, quase deixei a câmera cair. Em cada foto havia sombras, silhuetas indistintas, como pessoas amontoadas na cela, com olhos brancos brilhando na escuridão. Em uma delas, a palavra "fique" estava escrita em todas as paredes, como se tivesse sido gravada por mãos invisíveis. Os sussurros começaram a me seguir para casa. À noite, eu ouvia vozes chamando meu nome. "Glauco, você voltou?" Minha esposa, Sônia, dizia que era estresse, mas eu sabia que não era. Tentei falar com um padre da igreja do bairro, mas ele só me deu uma medalha de São Jorge e disse para rezar. Rezar não ajudava. No trabalho, as coisas pioraram. As celas do pavilhão 9 pareciam mudar quando eu não estava olhando. Portas que eu deixava abertas apareciam trancadas. Objetos que eu jogava fora voltavam ao mesmo lugar. Na cela 17, as marcas no chão mudavam a cada dia, formando novas palavras. Você viu, você sabe. Uma noite, trabalhando até tarde, decidi enfrentar o medo. Fui até a cela 17 com a lanterna e a câmera, determinado a entender o que estava acontecendo. O pavilhão estava escuro, com as luzes apagadas por economia. O feixe da lanterna tremia na minha mão enquanto eu entrava na cela. As paredes estavam cobertas de arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar. Então, ouvi um som novo, um arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo corredor. Apaguei a lanterna e me encostei na parede com o coração disparado. O arrastar parou na porta da cela, e o silêncio que veio depois era pior que qualquer som. Quando acendi a lanterna novamente, vi algo que nunca vou esquecer. A cela estava cheia de sombras, não reflexos, mas formas sólidas, como pessoas paradas, com olhos brancos me encarando. Elas não se moviam, mas eu sentia o peso dos olhares, como se me julgassem. "O que vocês querem?" murmurei, minha voz tremendo.
Uma voz respondeu, clara e fria, vinda de todos os lados. Você ficou. Agora é nosso. As sombras avançaram e eu corri tropeçando no corredor, deixando a câmera cair. Não olhei para trás. Na manhã seguinte, voltei ao pavilhão com Edson para recuperar a câmera. A cela 17 estava vazia, mas as paredes estavam limpas, sem nenhum arranhão. A câmera estava no chão, intacta. Quando revelei as últimas fotos, vi a cela cheia de vultos e no centro minha própria imagem, com olhos brancos como os deles. Edson me mandou tirar uns dias de folga, achando que eu estava louco, mas eu sabia a verdade. O pavilhão 9 não estava vazio. As celas nunca esvaziavam. Deixei o emprego pouco antes da demolição. Sônia e eu nos mudamos para Guarulhos tentando recomeçar. Mas as vozes me seguem. Elas vêm à noite, sussurrando meu nome, misturadas com o som de grades batendo. Às vezes, vejo sombras nos cantos do quarto, com olhos brancos que não piscam. Joguei a câmera fora, mas guardei uma foto, a última, onde estou com eles. O Carandiru virou um parque, mas o pavilhão 9 ainda vive em mim. E eu sei, no fundo da alma, que a cela 17 nunca me deixou ir. Se essas histórias do Carandiru te deixaram com calafrios, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais relatos de arrepiar. Nos comentários conte, você já ouviu lendas sobre o Carandiru ou visitou um lugar assombrado? Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.